Você pode até não enxergar, mas neste exato momento, há mãos invisíveis tentando te ajudar. Espíritos de luz que se aproximam em silêncio, tentando aliviar a dor que você carrega no peito. O passe espiritual não é um ritual, não é mágica. É um gesto de amor entre dois mundos. E quando ele acontece, algo muda, dentro e fora de você. Se a sua alma anda cansada, se você sente que algo está errado e não sabe explicar, este vídeo é para você. Bem-vindo ao canal Universo Espírita. Poucos gestos são tão silenciosos e, ao mesmo tempo, tão poderosos quanto um passe espiritual. Em silêncio, sem palavras, sem toques físicos, sem instrumentos visíveis, algo acontece. Algo muda. É como se uma paz morna e serena começasse a descer sobre a alma. Mas afinal, o que é esse passe tão falado nos centros espíritas? Como ele funciona? Quem pode recebê-lo? E o que está acontecendo nos bastidores espirituais nesse exato momento em que as mãos do passista se movem no ar? Essas são perguntas que muitas pessoas fazem, algumas curiosas, outras com receio, outras ainda em busca de alívio para dores que a medicina não consegue curar. E a verdade é que o passe espiritual não é algo místico, não é bruxaria, nem tampouco um espetáculo. Ele é, na essência mais pura, um ato de amor, de doação, de caridade entre dois mundos, o material e o espiritual. Neste vídeo, vamos te conduzir por uma jornada profunda sobre o passe espiritual. Vamos explicar o que ele é, como funciona, o que acontece nos bastidores espirituais durante sua aplicação, os tipos de passe existentes e como você pode se preparar para receber, ou até para doar, esse presente de luz. O passe espiritual é uma prática muito conhecida dentro do espiritismo, mas também presente em outras vertentes espiritualistas. Ele consiste em uma transmissão de energias de um indivíduo para outro com o objetivo de promover equilíbrio físico, emocional, mental e espiritual. Mas não se trata de uma simples imposição de mãos. O passe é um verdadeiro ato mediúnico, onde forças do plano invisível atuam em conjunto com o passista, canalizando fluidos benéficos para aquele que está em necessidade. Quando alguém entra em um centro espírita e senta-se em silêncio para receber um passe, aquilo que está acontecendo é muito mais do que os olhos podem ver. Espíritos benfeitores se aproximam, sentindo a vibração de cada coração presente. Eles percebem as dores ocultas, as angústias não verbalizadas, os pensamentos repetitivos e destrutivos que formam verdadeiras correntes espirituais ao redor da mente humana. É nesse momento que os trabalhadores da luz entram em ação. Por meio do passista encarnado, que age como um canal, eles transmitem fluidos salutares que se ligam ao perispírito do paciente, promovendo um verdadeiro tratamento espiritual. Muitas vezes, essas energias penetram mais fundo do que remédios ou terapias convencionais, porque tocam diretamente o campo vibracional da alma. Não é à toa que muitos saem do passe chorando, aliviados, mais leves, mesmo sem saber explicar o que sentiram. Isso acontece porque o passe não age no sintoma, mas na raiz energética daquilo que está desorganizado. Antes que o passe seja aplicado, existe um momento sagrado, silencioso, invisível, mas absolutamente essencial. Muitas pessoas acham que o passe começa quando o passista movimenta as mãos, mas na verdade, ele começa muito antes. Começa nos bastidores, no preparo vibracional do ambiente, na elevação mental dos trabalhadores e na presença suave dos benfeitores espirituais que se aproximam, atraídos pela sintonia do grupo. A preparação do ambiente. O espaço onde os passes são realizados precisa estar em harmonia vibracional. Não basta apenas ser um ambiente físico limpo. É necessário que ele esteja espiritualmente preparado. Isso significa que o local deve estar sereno, acolhedor e livre de ruídos que perturbem a concentração. Muitos centros utilizam música instrumental suave, leituras edificantes ou orações iniciais para criar essa ambiência de paz. A luz costuma ser suave, o ar levemente perfumado por essências discretas, e cada detalhe serve para convidar os espíritos de luz a se aproximarem. Os próprios benfeitores espirituais começam a se reunir antes mesmo do início dos trabalhos, organizando os recursos espirituais que serão utilizados no atendimento. A preparação dos passistas. O passista é, por assim dizer, o instrumento humano da doação energética. Mas para doar o que é puro, é preciso estar em sintonia com o alto. Por isso, o passista também se prepara, não apenas no momento do trabalho, mas em sua vida diária. Suas atitudes, seus pensamentos, seus sentimentos, tudo conta. Na prática, antes de iniciar os passes, os passistas costumam participar de uma prece em grupo. Eles se reúnem em oração, elevam seus pensamentos, pedem amparo aos mentores e mentalizam o bem. Muitos fazem jejum leve, evitam discussões, bebidas ou ambientes pesados nas horas que antecedem o trabalho, compreendendo que quanto mais elevados estiverem, maior será a qualidade dos fluidos transmitidos. Essa sintonia não é uma exigência moralista, é uma questão de física espiritual. A vibração do passista interfere diretamente na natureza da energia que ele canaliza. A preparação de quem vai receber o passe. Do outro lado, quem recebe o passe também tem um papel ativo. Embora esteja ali para ser ajudado, seu estado mental e emocional interfere na recepção dos fluidos. A orientação
é que a pessoa sente-se em silêncio, feche os olhos, respire profundamente e confie. O ideal é elevar o pensamento a Deus, pedir auxílio, agradecer pela oportunidade e, acima de tudo, abrir o coração. Pensamentos de raiva, impaciência ou ceticismo profundo podem funcionar como barreiras, dificultando a assimilação das energias. Mas mesmo nesses casos, os espíritos de luz agem com misericórdia, e parte da ajuda sempre será concedida, embora seus efeitos possam ser limitados pela resistência vibratória do próprio indivíduo. Chega o momento. A pessoa está sentada, em silêncio. O passista se aproxima devagar, também em silêncio, com o coração elevado e os pensamentos em prece. Não há palavras, não há toques, só o som suave da respiração e o movimento lento das mãos no ar. Para os olhos que não enxergam o invisível, parece apenas um gesto simbólico, mas para quem tem sensibilidade espiritual, aquele é um instante sagrado. O intercâmbio entre dois mundos está acontecendo. Como é feito o passe? O passista posiciona-se à frente, ao lado ou atrás do paciente, a depender do centro ou da técnica utilizada. Em geral, mantém as mãos elevadas, começando pelos movimentos chamados longitudinais, que descem da cabeça até a altura do peito ou abdômen. Esses movimentos são lentos, suaves, como se estivesse limpando o campo energético da pessoa. Em alguns momentos, o passista pode fazer gestos rotatórios, como se estivesse desfazendo nós invisíveis. Outras vezes, ele apenas mantém as mãos paradas em movimentos fixadores, canalizando a energia para áreas específicas, como a cabeça, o coração ou o plexo solar. Não há toque físico e o silêncio é respeitado por todos. Aquilo que está sendo movimentado ali não é matéria, é energia. É o campo sutil do ser humano, que envolve o corpo e interage com o plano espiritual. O que acontece no plano espiritual? Enquanto o passista realiza seus movimentos, espíritos benfeitores atuam em sintonia com ele. Eles utilizam o fluido universal, somado aos recursos energéticos do próprio passista, e direcionam os fluidos ao perispírito da pessoa atendida. Algumas vezes, realizam o que poderíamos chamar de pequenas cirurgias espirituais, retirando formas, pensamento, miasmas e resíduos que se acumulam devido a emoções tóxicas ou hábitos nocivos. Em certos casos, esses espíritos amorosos acompanham o paciente mesmo após o término do passe, guiando-o energeticamente pelos próximos dias, fortalecendo sua vontade, intuição e disposição. Há também situações em que o espírito do paciente é levemente desprendido do corpo físico, ainda que de forma inconsciente, e levado para receber atendimento em planos mais sutis, retornando logo em seguida com novas impressões espirituais que trarão inspiração, alívio e clareza emocional. Cada pessoa reage de forma diferente ao passe. Algumas sentem um calor agradável, outras sentem calafrios, formigamento ou leve sonolência. Há quem chore, quem tenha vislumbres espirituais, quem sinta uma paz profunda, quase como se tivesse voltado para casa. E há também aqueles que não sentem nada de imediato, mas horas ou dias depois percebem uma melhora no ânimo, na saúde, no sono ou na forma de encarar os desafios da vida. É importante entender que o passe não é milagre instantâneo. Ele age como um remédio energético, cujos efeitos dependem da aceitação, da fé e da continuidade do tratamento espiritual por parte do paciente, como a reforma íntima, o cultivo de bons pensamentos e a prática do bem. Embora todos os passes tenham o mesmo propósito, transmitir energias para restaurar o equilíbrio espiritual do ser humano, é importante compreender que existem diferentes formas de atuação dentro da prática. Cada tipo de passe tem características específicas, baseadas na origem dos fluidos utilizados, na atuação dos espíritos e na sensibilidade do passista. Conhecer essas variações não é apenas uma curiosidade técnica, é uma forma de compreender com mais profundidade o que estamos recebendo ou oferecendo quando participamos desse intercâmbio de luz. Passe magnético. O passe magnético é aquele em que a energia do próprio passista é utilizada como fonte principal. Nesse caso, o passista doa parte de sua vitalidade e de seus fluidos para auxiliar o paciente. Esse tipo de passe exige um bom preparo do passista, tanto físico quanto emocional, já que ele está utilizando recursos do seu próprio organismo espiritual. É comum que passistas mais jovens ou com grande energia vital natural sejam utilizados nessa modalidade. Entretanto, como o desgaste é maior, é necessário cuidado com a saúde e a regularidade das atividades. Apesar disso, o passe magnético é muito eficaz em casos de doenças físicas, fadiga extrema ou desalinho energético causado por esgotamento emocional. Ele age diretamente no perispírito, reabastecendo-o com energia vital. Passe espiritual. Já o passe espiritual é aquele em que o passista serve apenas como intermediário, um canal passivo por onde os bons espíritos aplicam os fluidos espirituais diretamente ao paciente. Nesse tipo de passe, a energia do passista quase não é usada. Sua função é manter-se em prece, em boa vibração, e permitir que os espíritos utilizem suas mãos como instrumento. É uma prática muito comum em centros bem organizados, pois permite que o passista trabalhe por mais tempo, com menos desgaste. O passe espiritual costuma ser indicado para tratamentos emocionais,
desequilíbrios mentais e obsessões espirituais leves, pois atua em profundidades sutis, onde só os espíritos podem alcançar. Passe misto. Por fim, o passe misto é uma combinação dos dois anteriores. O passista doa parte de sua energia, mas também é auxiliado pelos mentores espirituais, que complementam ou direcionam os fluidos conforme a necessidade do paciente. Esse é, talvez, o tipo mais comum nas casas espíritas, já que equilibra a participação ativa do médium com a assistência dos benfeitores. Sua atuação é ampla, podendo atender tanto distúrbios físicos quanto emocionais e espirituais. Tudo depende da sintonia vibratória entre passista, paciente e espírito mentor. O passe foi aplicado. As mãos se recolhem. O passista se afasta com respeito. A pessoa, ainda de olhos fechados, sente que algo diferente aconteceu. Um calor suave no peito, uma paz inesperada. Talvez lágrimas discretas desçam pelo rosto. Mas, muitas vezes, a verdadeira ação do passe começa justamente agora, no silêncio do depois. É importante entender que o passe não é uma cura milagrosa, nem um fim em si mesmo. Ele é um instrumento de auxílio, um ponto de partida para que o espírito se reequilibre e inicie, com mais clareza e força, o seu próprio processo de transformação. A assimilação dos fluidos. Logo após o passe, os fluidos espirituais que foram aplicados continuam atuando no campo energético do paciente. É como se as energias estivessem se acomodando, encontrando os pontos certos no corpo espiritual para fluírem com eficácia. Por isso, recomenda-se que a pessoa não se levante bruscamente, não entre em conversas agitadas ou discussões e evite o uso do celular imediatamente após o passe. O ideal é permanecer em recolhimento, mesmo que por alguns minutos, agradecendo em silêncio, respirando com calma e permitindo que a luz recém-recebida se acomode dentro de si. Cuidados após o passe. Assim como um remédio espiritual, o passe exige também hábitos que não contrariem seus efeitos. Alguns cuidados simples ajudam a manter os benefícios do atendimento por mais tempo. Evite ambientes pesados, como bares, locais de conflito ou com vibração inferior. Alimente-se de forma leve, com moderação, pois o alimento interfere diretamente no perispírito. Cultive bons pensamentos e sentimentos. Raiva, mágoas e inveja podem funcionar como toxinas espirituais. Evite o consumo de álcool ou outras substâncias entorpecentes nas horas seguintes. Ore, medite, agradeça. A gratidão é um poderoso catalisador do bem. A continuidade do tratamento. Para muitos, o passe não é um evento isolado. Ele faz parte de um tratamento espiritual contínuo, que pode envolver várias sessões ao longo de semanas ou meses. Mas mais do que a repetição semanal, o que realmente aprofunda seus efeitos é a reforma íntima, ou seja, o esforço sincero da pessoa em melhorar seus pensamentos, atitudes e escolhas diárias. Muitas pessoas, ao vivenciarem os efeitos do passe, sentem dentro de si o despertar de um desejo nobre. Será que eu também poderia aplicar um passe? Essa pergunta é sincera e, muitas vezes, inspirada por uma vontade profunda de ajudar, de servir, de ser útil na seara do bem. A resposta é sim. Qualquer pessoa pode se tornar um passista, desde que esteja disposta a seguir um caminho de preparação, estudo e elevação interior. O passe não é privilégio de médiuns extraordinários, nem de pessoas especiais ou escolhidas. Ele é uma ferramenta acessível a todos os que compreendem sua profundidade e se colocam à disposição da espiritualidade superior com humildade, respeito e disciplina. A importância do estudo e do preparo. Antes de começar a aplicar passes, é essencial que a pessoa busque conhecimento doutrinário. Estudar o que é o passe, como ele atua, o papel do perispírito, a natureza dos fluidos e a atuação dos espíritos é fundamental para exercer essa função com consciência. A maioria dos centros espíritas oferece cursos de formação para passistas, nos quais são abordados não apenas os aspectos técnicos da aplicação, mas também os valores morais que devem guiar a vida daquele que deseja doar energia ao próximo. A necessidade da reforma íntima. Ser passista é, acima de tudo, uma missão espiritual. E como toda missão, exige compromisso com o bem. Isso não significa que o passista tenha que ser perfeito. Ninguém é, mas ele deve estar em constante esforço de autossuperação, vigiando seus pensamentos, suas palavras, suas atitudes. O passista precisa estar em sintonia com os bons espíritos, e essa sintonia só se mantém com uma vida pautada no amor, na ética e na humildade. Não é à toa que muitos centros orientam que o passista evite fofoquinhas, julgamentos e críticas infundadas, ambientes e comportamentos de baixa vibração, uso de bebidas alcoólicas e substâncias tóxicas, desequilíbrios emocionais não tratados. Esses cuidados não são imposições religiosas, mas recomendações vibracionais. Afinal, se o passista deseja ser um instrumento de paz, precisa manter-se em paz consigo mesmo. O papel do passista não é curar. Outro ponto importante é entender que o passista não é um curador, e muito menos alguém com poderes. Ele é apenas um instrumento temporário e amoroso, utilizado pela espiritualidade superior para ajudar alguém em necessidade. A cura, se vier, é mérito da misericórdia divina, da fé do paciente, da atuação dos espíritos e do merecimento kármico envolvido. Por isso,
A humildade é a base de toda atividade mediúnica, e o passista jamais deve se vangloriar, se comparar ou julgar o valor do passe que oferece. Cada um doa aquilo que pode, conforme sua vibração e sua conexão com o alto. Com o tempo, é natural que práticas espirituais, como o passe, sejam cercadas por dúvidas, expectativas e até distorções. Muitas pessoas chegam ao centro espírita esperando milagres instantâneos. Outras têm medo do que não entendem, enquanto algumas acreditam que o passe é algo místico, quase mágico. Mas é justamente por isso que precisamos falar, com franqueza e amor, sobre os mitos e verdades que envolvem o passe espiritual. Mito 1. O passe cura qualquer doença. Essa é talvez a expectativa mais comum e mais perigosa. O passe espiritual não substitui a medicina, nem deve ser visto como uma alternativa aos tratamentos de saúde física ou psicológica. Ele é complementar. Uma ajuda poderosa, sim, mas que atua nos campos sutis, preparando o organismo espiritual para reagir melhor às terapias convencionais e à própria vontade de viver. A cura pode acontecer? Sim. Existem inúmeros relatos de melhoras significativas após o passe. Mas mais do que curar o corpo, o passe atua para restabelecer o equilíbrio da alma, e isso, às vezes, significa ajudar a pessoa a compreender sua dor, resignar-se, mudar sua forma de viver, e não necessariamente eliminar o sintoma de forma imediata. Mito 2. Se eu fizer o passe, estarei protegido de todo o mal. O passe é um auxílio vibracional, não um escudo mágico. Ele ajuda a fortalecer a resistência espiritual, a clarear a mente e a reforçar a intuição, o que nos ajuda a tomar decisões mais conscientes. Mas ele não impede que passemos por provas, desafios ou influências negativas, especialmente se não fizermos nossa parte. Quem recebe o passe e logo em seguida mergulha novamente em hábitos destrutivos, pensamentos negativos ou ambientes espiritualmente tóxicos, estará desperdiçando boa parte da ajuda recebida. Verdade. O passe é uma forma de caridade espiritual. Sim, o passe é, antes de tudo, um ato de caridade silenciosa. O passista doa seu tempo, sua energia, seu equilíbrio e muitas vezes abre mão de momentos de lazer para servir. E o paciente, ao receber o passe com humildade e gratidão, também está praticando a caridade consigo mesmo, reconhecendo suas limitações e buscando auxílio no alto. Essa troca, quando feita com amor, beneficia a ambos e ainda atrai a presença de espíritos superiores que se sentem convidados a colaborar em um ambiente onde reina o bem. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Se desejar, deixe seu nome ou o nome de alguém especial para ser incluído em nossa corrente de orações. Toda sexta-feira, fazemos uma oração coletiva dedicada a todos os que deixaram seus nomes aqui. Gratidão por estar conosco, mantenha sua luz acesa e até o próximo vídeo.